Bom, não é nenhuma novidade de que a gente realmente está carente de um camisa 9 na nossa seleção brasileira. Depois da Copa de 2010, nós nunca mais tivemos um camisa 9 de alto nível, e isso é fato. Só que em 2026, ano de Copa, o Endrick vem destruindo no Lyon. Como todo mundo sabe, não é novidade pra ninguém, o Endrick é uma grande promessa brasileira, um grande camisa 9, inclusive já jogou amistosos pela seleção, já foi convocado e das vezes que entrou sempre marcou um golzinho, sempre teve uma participação em gol, principalmente contra a Inglaterra e a Espanha, onde ele fez o gol. Só que como ele saiu do Palmeiras diretamente pro Real Madrid, infelizmente acabou não tendo muitas oportunidades, porque logo chegou o Mbappé e todo mundo sabe que o Mbappé é dono da posição e dificilmente alguém irá tirar a titularidade dele. Com isso, a chance do Endrick ir para a Copa de 2026 se tornou quase impossível. Só que ele tomou uma decisão que pode colocar ele na Copa do Mundo. Ele saiu do Real Madrid e foi de empréstimo ao Lyon, e que inclusive ele está destruindo na Ligue 1. São 5 gols em 4 partidas, fora as participações em gols. Nós estamos aqui mais uma vez no canal do Victorano Fut e a parada é o seguinte: Endrick, o 9 do Hexa. Esse menino não sabia, mas quando crescesse se tornaria a maior esperança de 9 do Hexa. Com apenas 19 anos, esse monstro acaba de meter um hat-trick pelo Lyon e o mundo está em choque com o seu potencial. Há apenas 136 dias da Copa, o Brasil, que sempre teve grandes camisas 9 quando foi campeão mundial, pode ver o surgimento de um futuro herói nacional. Exagero? Talvez. Comparar um menino com grandes centroavantes que já terminaram suas carreiras renomadas pode ser cruel, mas Endrick já provou que não é comum. Já provou que dentro de campo é um monstro. E se for preciso, ele atropela. Chamou a atenção do mundo destruindo na copinha com gols de cinema. Ganhou o Brasileirão pro Palmeiras aos 17 anos, destruindo o Botafogo e metendo gols absurdos naquela campanha. Transferência recorde ao Real Madrid. Só precisava de 30 minutos em campo para marcar. Gol na La Liga, gol na Champions, gol, gol, gol. Seleção, estreia, gol. Espanha, gol. Inglaterra, gol, gol e mais gol. Todos com muita personalidade. Imagina você ter do lado Mbappé, Bellingham, Vini Júnior como opção de passe e você resolve dar um canhão a 30 jardas de distância. Um moleque pipoqueiro. Puta personalidade, né, mano? Chutar naquela distância com a opção de Mbappé e Vini Júnior. Se ele erra esse gol, é impressionante, que ele seria queimado naquela época. Mas como é o Endrick, né? A gente sabe que tem muita qualidade, então nunca faria isso. Hoje nós vamos acompanhar a absurda trajetória de Endrick, do anonimato até se tornar a grande esperança de 9 do Hexa. Mais um vídeo no padrão de qualidade aqui do canal Victorano, rapaziada. Mais uma introdução que você se arrepiou, né? Ah, Victorano, você... Mano, amassei na introdução de novo, rapaziada. Acontece de vez com frequência, né? Amassei nesse roteiro. Brincadeiras à parte, rapaziada. Já chega deixando o like nesse vídeo, certo? Já se inscreve agora no canal. Se você nunca me viu antes na vida, se inscreve agora que no final do vídeo eu garanto que você não vai se arrepender, beleza, meu parceiro? Então é isso, já chega deixando o dedão no lugar certo e vamos pro vídeo. Com apenas 7 anos de idade, Endrick já não conseguia mais jogar apenas com os garotos da sua idade. Isso porque era muito desleal. Ele era simplesmente, instantaneamente, colossalmente muito superior aos garotos da sua idade. De forma que a escolinha dele já tinham promovido direto para jogar com os garotos de 9 e 10 anos. Mas ninguém parecia ter nível suficiente para enfrentá-lo. Eu vi uma matéria aqui, rapaziada, que disse que o Endrick com 7 anos já jogava com garotos do sub-13, irmão. Eu tenho alguns amigos que trabalham, né, com categorias de base, eles me disseram o seguinte: Vitor, diferença de um ano quando você tem 7, por exemplo, abaixo dos 10 anos, então vamos supor, uma diferença de um garoto de 8 anos para um de 7 anos é muito grande, porque o desenvolvimento nessa etapa é muito rápido. Então, às vezes, um garoto de 8 é muito mais forte que um de 7, um de 9 é muito mais forte que um de 8. Agora, o cara jogar com sub-13 com 7 anos, eu não vou dizer que essa informação é verdadeira, porque aqui, rapaziada, não tá numa fonte tipo Globo Esporte, né? Então, eu não sei se isso aqui é 100% verdade, se não há um exagero aqui, mas se for verdade, é simplesmente surreal. Com apenas 8 anos, Endrick já estava no Brasília Fut Academy, escolinha que tinha parceria com São Paulo. Ele ia a São Paulo 2 vezes por ano para avaliações, e toda vez que ele ia, todos tinham certeza de que um novo craque estava surgindo. Porém, Endrick só poderia ir para o São Paulo com 10 anos de idade para morar no alojamento, e quando finalmente completou essa idade, o São Paulo aceitou o Endrick lá. Porém, olha que bizarro, a diretoria do São Paulo chegou nele e falou assim: pai do Endrick, traz o Endrick pra cá que seu filho é um grande craque e nós queremos ele aqui no São Paulo.
Então o pai do Hendrick disse, sim, eu venho, porém só preciso de uma ajuda, um lugar para morar, um salário mensal ou um emprego. Então o pai do Hendrick falou assim, irmão, me dá um emprego que eu venho pra cá. Não é que ele pediu assim, ah, meu filho é craque, me dá aí 3 mil por mês pra gente ficar. Não, ele falou, me dá um emprego, só me dá um emprego que eu fico aqui. Aí a diretoria do São Paulo disse o seguinte, não, nós te oferecemos R$150 por mês pelo seu filho, que é um craque da Diretoria burra pra caralho, né? Desde aquela época, pô. bola. Irmão, que diretoria absurda, cara. Que projeto lindo, irmão. Chega a ser uma parada que é um insulto, né, rapaziada? Imagina, chega assim e fala, ô pai do Hendrick, seu filho é um craque, irmão. Teu filho tem um potencial de ser jogador do Real Madrid. Teu filho é pra estar lá nas cabeças, irmão. É seleção brasileira, é o 9 do Hexa. A gente tem um projeto pra ele. Aí o pai do Hendrick, pô, vai me dar um salário? Não, irmão, projeto você tem que ter visão, sabor, visão. Faz o seguinte, pai do Hendrick. A cartela de ovo tem 30 ovos. Tu vai comprar 5 caixas de ovo por mês, irmão. Isso dá 150 ovos. Tu e tua família come um ovo por dia, beleza? Tu e a tua família vão ter 150 ovos pra comer, irmão, no mês. Pegou a visão? Isso dá aí 5 ovos pra cada. Então tu tem tua família, tua mulher, um ovo pra cada durante o dia. Tu traz teu filho pra cá. Ô, diretoria de São Paulo, tá de sacanagem, né, rapaz? Obviamente, o pai de Hendrick não aceitou. Muitas vezes os pais do Hendrick passavam fome para garantir que o filho tivesse o que comer. Mandar o filho para o São Paulo seria uma forma de garantir que eles estivessem bem, mas ao mesmo tempo não queriam se separar de Hendrick. Porém, obviamente, o pai do Hendrick aí não aceitou essa proposta ridícula do São Paulo, né? Pô, foi muito consciente, né? Ninguém com sã consciência aceitaria uma proposta fajuta como essa, né, mano? Vamos concordar, um clube milionário como o do São Paulo, esses times de ponta, time grande, negar um saláriozinho, pô. O cara nem tava pedindo nada, ele pediu apenas um emprego. O São Paulo poderia ter disponibilizado esse emprego pra ele, pô. Simples, tava um bom salário remunerativo ali e já era. Não vou nem falar da diretoria aqui, nem criticar, porque Vitorando não gosta de processos. Mas o pai do Hendrick juntou todos os vídeos que tinha dele jogando e postou no YouTube esperando que alguém visse. O pai de Hendrick postou os vídeos dele na Go Cup, onde ele simplesmente destruiu. Fez 17 gols em 7 jogos, além de outras jogadas absurdas que chamaram a atenção. A publicação chegou até o Palmeiras, que se encantou com as jogadas e convidou o menino para fazer uma semana de testes. O desempenho de Hendrick nos testes foi tão absurdo que ele acabou se mudando com os pais para São Paulo para entregar o time sub-11 do Palmeiras. E obviamente Douglas conseguiu o emprego na academia. É simples, tá vendo aí, São Paulo? É simples. Tem coisas que são simples. Entendeu? O Palmeiras foi super inteligente e deu o emprego que o cara pediu, cara. Simples assim, não tem dificuldade. Aí querer oferecer R$150, pelo amor de Deus, né? E olha que a gente não tá falando de muitos anos atrás, porque o Hendrick é novo. O Hendrick é novo, nasceu o quê? 2007, pô. 2007, eu acho, se eu não me engano. O Hendrick. Aí você imagina, isso aí foi 2014, 2015. Tudo bem que a fase do São Paulo também não é lá aquelas coisas, né? Mas, pô, ofereci um emprego pro cara e pronto. Academia de futebol do clube. Irmão, imagina aí o cara pedir um emprego. Tipo assim, tu só ia arriscar dar uma carteira assinada pro cara, pra um clube como São Paulo. Perdeu o Hendrick por simplesmente um crime aí da diretoria, né? E o pior, perdeu pro rival. Perdeu pra um dos maiores rivais. Simples assim. Hendrick então disse aos pais, não se preocupem, o futebol vai mudar as nossas vidas. Segundo o próprio Hendrick, até aquele momento ali, ele enxergava o futebol como diversão, ele fazia porque gostava, mas já muito novo, com apenas 10, 11 anos de idade, ele teve que amadurecer absurdamente. Ele disse pros pais, pai, agora é a minha missão mudar a vida da nossa família. Algumas semanas depois que Hendrick fez o teste, o pai ficou em Brasília trabalhando para sustentar a família, enquanto o Hendrick e a mãe se mudaram para São Paulo, para uma casa onde outros garotos também estavam em testes. O Hendrick disse, não tinha TV, não tinha internet. Enquanto eu treinava, minha mãe esperava num parque lendo a Bíblia e orando. Em casa era difícil, minha mãe cozinhava pra mim e as outras crianças vinham pedir comida. Todos estávamos com fome, mas ela só tinha o suficiente pra nós dois. Eventualmente, ela parou de cozinhar, porque não aguentava ver as outras crianças olhando enquanto a gente comia. Caramba, velho, que pesado, mano. A gente fala, tipo, porra, o cara hoje é multimilionário. Mano, olha o que o cara passa, mano. Simplesmente bizarro. E as outras crianças também, futebol é cruel, né, rapaziada? Imagina as outras crianças que não viraram o Hendrick, né? Futebol é cruel, irmão. A vida é bastante cruel, cara.
Com esse hat-trick do Endrick ontem, rapaziada, surgiu muito edit do gol do Endrick. E, por exemplo, essa aqui, mano, o Jefferson Rodrigues postou e o vídeo dele deu 3,7 milhões de views, rapaziada. Isso aqui, mano, sabe quanto dá isso aqui em dinheiro? 3,7 milhões de views vai dar mais ou menos, vou mostrar com vocês aqui agora na tela, $420, dá R$2.215 com uma edit de 1 minuto do Endrick, mano. Esse outro perfil aqui também, ó, é gringo, tá ligado? Fez uma edit do Endrick aí de 1 minuto e 18 segundos, certo? Bateu aí, ó, 900 mil visualizações. Provavelmente aqui ele ganhou uns $120, 130, $140. Se ele tiver pego um bônus lá do TikTok, ele pode ter pego uns $200, $220, que vai dar mais ou menos R$1.000 com uma edit de 1 minuto do Endrick, tá, rapaziada? E se você ver, mano, ó, tem vários perfis que fazem isso, cara, e o cara vai ganhando bastante grana ao longo do tempo, tá, rapaziada? Esse aqui, ó, o Jefferson Rodrigues, eu não entendi, irmão. Ele não ganhou R$1 com esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Porque ele fez de 51 segundos. Então, por 9 segundos, ele deixou de ganhar R$2.000. E esses erros, os meus alunos não cometem, tá, rapaziada? Por quê? Porque eu tenho um treinamento que te ensina como fazer edit de futebol, como viralizar mais rápido, como fazer as edits sem tomar direitos autorais, certo? Então, se você quiser aprender como monetizar e ganhar uma grana boa com edits de futebol, rapaziada, eu deixei aqui embaixo um vídeo na descrição e no comentário fixado, tá? Vai estar o título assim, como eu fiz 10k na Copa de 2022. Clica lá pra você entender mais ou menos como funciona esse mercado e aprender. Você pode fazer edit do Endrick, você pode fazer edit do Lamine Yamal, de vários jogadores, irmão. Imagina você ganhar grana aí trabalhando com futebol, né? É o sonho de muita gente. Às vezes à noite eu pedia comida e ela dizia, vai dormir, meu filho, a fome vai passar. A mãe de Endrick viveu dias caóticos, que nós podemos dizer que por aquele período de tempo ali, ela viveu o inferno. Muitas vezes ela ligava pro pai do Endrick dizendo que não aguentava mais, que eles tinham que voltar pra casa, que a situação já tava absurda. Mas todos os dias o Endrick voltava do treino contando as histórias, falando os gols que ele fez, com brilho nos olhos, e a mãe conseguia ter forças pra continuar. Pois é, vocês sabem que eu chovei chorando, né, mano? Pô, eu já fico meio emocionado, meu. Nossa senhora, porque essas paradas só mãe faz, mano. Isso aí é coisa que, tipo, mãe e pai, né? Meu pai faria também, mas tem coisa que é só mãe, mano. Tem coisa que é só mãe, assim. O amor de mãe é uma parada surreal, né, cara? Mas, certo dia, o Palmeiras disse ao Endrick que queria que ele entrasse no Sub-11 e deram ao pai dele um emprego limpando os vestiários. Mesmo assim, eles fizeram sacrifícios. Como o Endrick já era bastante conhecido nas categorias de base, rapaziada, o pai do Endrick meio que, tipo assim, todo mundo já falava, pô, esse moleque aí, já viu o Endrick do Palmeiras, o moleque é craque e tal. Só que o pai do Endrick limpava o vestiário. Então tem histórias de que o pai do Endrick, né, o seu Douglas, ele fingia, isso não é que ele fingia, ele não ficava falando que era pai do Endrick, sabe? Até pra preservar o rapaz, pra preservar a família. Então ele limpava lá o vestiário do Palmeiras, mas muita gente não sabia que ele era o pai do Endrick. Nos 2 anos seguintes no Palmeiras, Endrick venceu o Paulista mais 2 vezes. Primeiro no Sub-13, depois no Sub-15. De repente, Barcelona, Milan, Juventus, Bayern e PSG estavam todos atrás daquele garoto absurdo de 13 anos que marcava em todo jogo contra os adversários bem mais velhos. Em 2022, Endrick surge pro mundo jogando a Copinha. Então imagina aí o cara com 15 anos jogando um torneio Sub-20. Marca 2 gols no primeiro jogo e se torna o mais jovem artilheiro da história da competição. No segundo jogo, ele entra no intervalo e marca mais 2. O primeiro nessa arrancada absurda e o segundo nessa porrada aí, num chute atropelando todo mundo. Eu lembro que quando o Endrick... Muito bem, né, mano? Muito forte também fisicamente, chuta forte também, impressionante, pô. E isso desde a categoria de base. Meteu esses gols aí, irmão, todo mundo fala, caraca, mano, olha o monstro que tá surgindo aí, olha o gênio que tá surgindo no futebol brasileiro. Eu acho que talvez o Endrick ainda, né? Não, acho que não vai dar pra ele chegar na categoria de gênio, mas que ele vai ser muito, muito craque. Eu tenho 100% de certeza, né, mano, que ele tá fazendo no Lyon, a gente vai chegar lá ainda, né, rapaziada? E se não bastasse isso, no jogo seguinte, ele meteu um gol de bicicleta de fora da área, ganhando manchetes. Esse gol aí eu lembro. Foi absurdo, mano. Manchetes no planeta inteiro. O hype do Endrick a partir daí foi tão absurdo que o jornal Marca da Espanha estampou ele na capa do jornal por 3 vezes seguidas, cara. Isso pra uma jovem promessa, um cara que não tá nem no profissional ainda, é simplesmente absurdo. O The Athletic escreveu, por mais que todos digam pra não superestimar um garoto de 15 anos, depois de ver o Endrick jogar, isso é simplesmente impossível. Endrick a vencer todas as competições possíveis na base, marcando 161 gols em 188 jogos. Depois da Copinha era impossível manter. Mano, esses números são absurdos. Vocês têm noção disso, pô? Tem noção disso? 161 gols em 180 jogos, mano. Isso aí dá basicamente, acho que
Quase um gol por jogo. Ter o Endrick jogando apenas nas categorias de base, e Endrick foi promovido ao time principal. Com apenas 75 minutos em campo, já tinha marcado seu primeiro gol como profissional, e ele simplesmente se tornou o jogador mais jovem da história do Palmeiras a atuar pelo clube, mas também se tornou o segundo jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar no campeonato. 11 minutos depois, ele meteu mais um. No jogo seguinte, obviamente, ele marcou de novo, e apenas 10 dias depois, com o Brasileirão, que já estava chegando ao fim, ele não só foi campeão brasileiro, como também foi eleito o melhor jogador jovem do ano. Mas na sua segunda temporada as coisas não ficariam tão fáceis. Endrick passou 12 jogos sem marcar, mas ainda era muito jovem e Abel Ferreira saiu em defesa dele. Porém, nesse ano, Endrick foi colossal. Marcou na estreia do Brasileirão, ficou no banco, mas entrou 2 jogos depois e marcou de novo. Começou a ganhar minutagem na Libertadores e fez seu primeiro gol apenas 37 minutos em campo. Depois, meteu mais um gol contra o São Paulo. Mano, a média do Endrick é absurda. Tipo assim, pô, bota ele pra jogar aí, mano. 30 minutos do Endrick em campo, mano. É perigo de gol, irmão. O cara tem essa média, pô. Vai fazer o quê? Naquele ano, quando o Brasileirão parecia perdido pro Palmeiras, Endrick salvou o Verdão. 19 anos, tá? 19 anos. É absurdo, mano. Como esse menino ainda... Era pra ele estar na seleção. É isso que eu não consigo entender. Como que o Ancelotti, ele ainda opta pelo Richarlison, sendo que a gente tem um Endrick. Tudo bem que ele não tava jogando lá no Real Madrid e tudo mais, por conta do Xabi Alonso queimando o moleque pra caramba. Mas agora não tem mais justificativa. Na minha opinião, não existe mais justificativa pro Endrick não ser convocado pra Copa. Não ser convocado pra seleção brasileira. Ele tem grandes chances de se tornar um dos maiores artilheiros, ou pelo menos chegar bem próximo ali, um dos maiores artilheiros da seleção brasileira. É um absurdo, pô. Ele já tem poucas oportunidades na seleção, ele fez gol. Isso que é bizarro. Aí me convoca Richarlison. Aí fica difícil também, né? É complicado. E podemos dizer sim que ele trouxe o título pro Palestra. O Palmeiras começou a vencer enquanto o Botafogo começou a desmoronar. Quando os dois times se enfrentaram, o Palmeiras tinha a chance de reduzir milagrosamente a diferença para 4 pontos. Mas com 36 minutos de jogo já tava 3-0 pro Botafogo. A torcida do Botafogo já gritava que o time era campeão e que ninguém pegava mais, mas Endrick estava em campo. Com 4 minutos do segundo tempo ele dá uma arrancada gigantesca e marca. Foi buscar a bola lá no fundo do gol e gritou pros companheiros: me dá a bola que eu resolvo. Irmão, imagina, moleque com 17 segundos de vida, irmão, pelo amor de Deus. Aos 80... Personalidade, tá? Muita personalidade. 3 minutos, o Botafogo teve um pênalti. Tiquinho errou. 1 minuto depois, Endrick dominou a bola de uma forma genial e marcou 3-2. Depois, ainda deu o cruzamento que resultou no empate no último minuto e o Palmeiras virou nos acréscimos. Depois... Esse gol dele é absurdo. Ele domina com o joelho já tirando do zagueiro e já bate de bate-pronto, pô. Depois disso, o Palmeiras desencantou. Endrick começou a marcar gol atrás de gol, meteu gol contra o Internacional e no último jogo fez o gol que concretizou o título do Palmeiras. Em apenas 10 jogos, o Endrick levou o Palmeiras ao título do Campeonato Brasileiro que parecia perdido. Depois disso, obviamente, Endrick chega ao Real Madrid por 70 milhões de euros, a segunda transferência. Esse moleque tem estrela, mano. Muita estrela. Você tá ficando maluco, pô. Mais cara da história do futebol brasileiro. No Real Madrid, ele já chega metendo gol na La Liga. Mesmo todos sabendo que ele seria reserva do Mbappé, Endrick só precisava de 25 minutos em campo para marcar. Marcou o gol na La Liga de novo, depois marcou seu primeiro gol na Champions, marcou outro gol na Champions, meteu o gol na La Liga de novo. E teve a polêmica, né, que o Ancelotti teve um lance que ele entrou e tal, e ele queria dar cavadinha, acabou errando e tal. E aí o Ancelotti falou que o Endrick não estava pronto. Depois, com a chegada de Xabi Alonso, obviamente, né, rapaziada, Endrick perdeu totalmente o seu espaço aí no time do Real Madrid. E aí todos ficaram com aquela polêmica tal do Endrick no banco, aquelas imagens. Todo mundo sabia que o Endrick tinha capacidade de ser titular, cara. Mas Endrick, ao invés de retroceder, ele disse que esse período o amadureceu ainda mais. Então, Endrick chega ao Lyon e logo na sua primeira partida marca no jogo de estreia. E agora, há poucas horas atrás, marcou um hat-trick
Trick. O cara simplesmente chegou quebrando todos os recordes no Lyon. Detalhe, com apenas 19 anos de idade. Endrick vai chegar para a Copa do Mundo, com certeza vai ser convocado, porque o que ele tá jogando é absurdo e a gente não tem uma melhor opção do que ele. É simplesmente um cara que pode ser um talento geracional brasileiro. Não vou dizer talento geracional no sentido do futebol mundial, né? Mas é um cara... Não, pode sim ser um talento geracional. Não tô dizendo que ele vai ser um CR7 ou um Messi, mas pode ser um cara que vai marcar a geração, com certeza. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. E aí, o que você espera do Endrick? Você acha que ele vai realmente aí ser o nosso grande 9 do Hexa, o grande 9 da seleção brasileira? Cara, nosso sistema ofensivo é muito forte, cara. Se a gente conseguisse ter uma consistência defensiva aí com o Ancelotti, eu acho que a seleção ainda assim pode sonhar forte com a Copa do Mundo. Mas é isso, são só 7 jogos, né, rapaziada? Se inscreve aqui no canal Victorando, se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like. E é isso, tamo junto, valeu, fui, tchau. Bom, rapaziada, o que eu acho é que o Endrick tem totais condições de estar na Copa do Mundo. Claro que tem muita gente que fala, mas pegou banco no Real Madrid por não sei quanto tempo, não teve oportunidade nenhuma. Só que isso não significa absolutamente nada. Infelizmente, o fato dele ter ficado por muito tempo no banco do Real Madrid fez a gente esquecer o quão bom ele é, mano. O quanto ele é diferente. E ainda assim, como eu já disse aqui, eu prefiro o Endrick, que tá deitando e rolando na Ligue 1, isso é fato, do que o Richarlison, que não tá jogando nada. A gente tem que ser sincero, Richarlison não vem jogando nada faz muito tempo já. Eu não sei nem como que ele consegue ser convocado pra seleção ainda. Então sim, rapaziada, na minha opinião, o Endrick merece sim ir pra Copa do Mundo. Independente da idade, se ele é novo, ele tá destruindo e todo mundo sabe o quanto ele é um bom centroavante. Isso é inegável. E vamos combinar também que centroavante é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente não tem, na verdade. E ele já provou também que ele não sente o peso da amarelinha, pô. Jogou contra a Espanha, meteu gol. Jogou contra a Inglaterra, meteu gol. Então é assim, na estreia pela seleção, meteu gol. Então eu acho que o Endrick é um excelente nome que nos últimos anos a gente não teve. A gente não teve nenhum camisa 9 à altura pra falar assim, pô, esse cara aí, ele é goleador. Tinha muitos nomes bons assim, mas chegava na Copa os caras pipocavam, mano. Pipocava. Igual Gabriel Jesus era um grande nome pra Copa de 2018, mas infelizmente, né, a gente viu no que deu. Acabou marcando, se eu não me engano, nenhum gol na Copa do Mundo, nem na de 2018, nem na de 2022. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é esse. E aí, o que vocês acham? O Endrick merece uma oportunidade na Copa do Mundo de 2026? Merece ser convocado para a seleção brasileira pelo Ancelotti? Merece uma oportunidade, uma vaga no lugar, principalmente ali do Richarlison, que eu acho que nem merece estar na seleção? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E é isso, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa o like, que é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.